O orgulho espiritual não nasce de forma escandalosa. Ele não aparece de imediato como algo repulsivo, mas como uma sombra sutil que se infiltra nos corações. É por isso que tantos crentes não percebem que estão sendo envenenados por ele. O orgulho não entra pelas portas principais. Ele se esconde nos corredores da religiosidade. Surge quando alguém começa a pensar que já alcançou um nível de santidade maior do que os outros, ou que sua devoção é mais sincera do que a do irmão ao lado. Dentro da igreja, o orgulho espiritual é ainda mais perigoso, porque ele se disfarça de zelo. Ele se veste de espiritualidade, fala com a linguagem da fé e muitas vezes até cita as Escrituras, mas não para exaltar a Cristo, e sim para alimentar a própria vaidade. João Calvino já alertava que o coração humano é uma fábrica de ídolos, e um dos ídolos mais traiçoeiros é o eu engrandecido. Quando o homem começa a confiar mais em sua própria espiritualidade do que na graça de Deus, já caiu na armadilha mortal. Essa sutileza é fatal, porque o orgulho espiritual não apenas distancia o crente de Deus, mas também cria divisões dentro da igreja. Ele gera comparações, julgamentos, disputas silenciosas e um espírito de superioridade que sufoca a verdadeira comunhão. E o mais assustador é que muitos que caem nesse pecado se consideram os mais fiéis. É a ilusão que mata em silêncio. Uma das maiores evidências do orgulho espiritual é a incapacidade de aceitar correção. O coração, tomado pela soberba, se torna surdo à exortação e cego para a própria falha. O crente orgulhoso até ouve a palavra, mas pensa: essa mensagem não é para mim, é para os outros. Ele acredita já ter atingido um nível de maturidade em que nada mais precisa ser ajustado, como se estivesse isento de cair. Esse espírito é perigosíssimo, porque a vida cristã é marcada por disciplina e constante arrependimento. Quem se acha acima da correção já está fora do caminho da graça. Calvino lembrava que o verdadeiro crente é aquele que vive de joelhos, sempre disposto a ser moldado pela palavra, e nunca aquele que se coloca num pedestal. Quando alguém rejeita a correção, seja de um pastor, de um irmão em Cristo ou diretamente das Escrituras, está declarando, ainda que de forma inconsciente, que já não precisa mais de Deus. E esse é o caminho da ruína espiritual. O orgulho transforma o coração em pedra, e um coração endurecido não pode ser moldado pelo Espírito. É exatamente nesse ponto que muitos caem. Confundem firmeza com inflexibilidade, confundem convicção com arrogância. Mas a verdade é clara: quem não aceita correção já está doente na alma. O orgulho espiritual gera uma confiança perigosa, a falsa segurança. É quando o crente passa a medir sua salvação não mais pela obra de Cristo na cruz, mas pelo que ele próprio acredita ser. Ele olha para suas orações, para seu jejum, para seu conhecimento bíblico e conclui: estou firme, não corro risco. Mas, na verdade, está se apoiando em areia movediça. Essa falsa segurança é mortal, porque coloca o homem no centro da fé, e não Deus. João Calvino ensinava que a fé genuína não repousa em si mesma, mas sempre aponta para Cristo. Qualquer confiança que não seja na graça é uma ilusão, um castelo de fumaça que desaparece no primeiro vento da provação. O perigo é que esse tipo de fé até parece sólida. Quem a possui pode ter linguagem religiosa, pode frequentar cultos, pode citar versículos de cor, mas quando o peso do sofrimento ou da tentação chega, a máscara cai. A confiança baseada no próprio esforço não resiste, porque nunca foi edificada sobre a rocha. O coração orgulhoso não admite fragilidade, mas a fé verdadeira nasce justamente do reconhecimento da própria fraqueza. Enquanto uns dizem: eu consigo, eu sou forte, eu já venci, a verdadeira fé declara: sem Cristo, nada posso.
E essa é a diferença entre a vida e a morte espiritual. A palavra de Deus foi dada para revelar a santidade do Senhor e a miséria do homem, conduzindo-nos ao arrependimento e à dependência da graça. Mas o coração orgulhoso é capaz de distorcer até mesmo as Escrituras. Em vez de usá-la como espelho para enxergar suas falhas, muitos a usam como vitrine para exibir superioridade espiritual. É comum ver crentes que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não permitem que a Bíblia conheça seu coração. Eles não leem para serem transformados, mas para vencer debates, apontar erros nos outros e reforçar a imagem de sábios diante da igreja. Calvino denunciava esse espírito quando lembrava que a Escritura só cumpre seu propósito quando nos lança no pó diante da majestade divina. O problema é que o orgulho espiritual transforma a palavra em arma contra os irmãos, em vez de ser espada que fere o próprio ego. E nesse caminho, a Bíblia deixa de ser alimento para a alma e se torna um instrumento de vaidade. O mesmo texto que deveria quebrantar o coração passa a inflá-lo. Mas o crente verdadeiro entende. Cada versículo lido é um chamado à humildade. Quem usa a Bíblia para engrandecer a si mesmo já provou que não conhece seu autor. Porque diante das Escrituras, o único que deve ser exaltado é o Senhor. A teologia é um presente de Deus à igreja. É o estudo da sua palavra, o esforço de compreender seus atributos, seus decretos e sua vontade. Mas, quando o orgulho espiritual toma o coração, até mesmo a teologia, que deveria nos lançar de joelhos, pode se transformar em palco de vaidade. Muitos se apaixonam mais pelo brilho do conhecimento do que pela luz do próprio Cristo. Acumulam livros, memorizam conceitos, citam autores com precisão, mas tudo isso apenas para provar superioridade intelectual diante dos outros. Nesse processo, esquecem que conhecer sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. João Calvino insistia que toda teologia verdadeira conduz inevitavelmente à humildade e à adoração, nunca ao orgulho. O teólogo arrogante se torna semelhante a um fariseu moderno. Conhece detalhes da lei, mas não reconhece a própria necessidade de graça. E esse é um perigo real dentro da igreja. Quando estudar, se torna competição e não devoção. Quando a doutrina vira arma de vaidade em vez de caminho de reverência. A prova de que alguém realmente entende a teologia não é sua eloquência em debates, mas a profundidade de sua humildade. Porque quanto mais o homem contempla a glória de Deus, mais percebe sua pequenez. Se a teologia não nos faz chorar em arrependimento, ela está sendo usada como vaidade e não como reverência. A diferença entre um coração quebrantado e um coração soberbo é a diferença entre vida e morte espiritual. O coração quebrantado reconhece sua miséria, chora diante do pecado e se lança aos pés da cruz em busca de misericórdia. Já o coração soberbo se acha justo, minimiza suas falhas e acredita que não precisa de arrependimento. A Bíblia é clara. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, mas o mesmo Deus resiste aos soberbos. E aqui está a tragédia. Enquanto uns se humilham e encontram a graça, outros se exaltam e encontram a condenação. João Calvino afirmava que o quebrantamento é a marca dos eleitos, porque somente o Espírito Santo pode despedaçar o orgulho e levar o homem ao pó diante de Deus. O coração quebrantado é sensível à voz do Espírito. O soberbo é surdo. O quebrantado se alegra em ser corrigido. O soberbo se ofende. O quebrantado serve em silêncio. O soberbo exige reconhecimento. Em cada atitude, os dois revelam qual espírito os governa. Esse contraste é um alerta para nós. Se a nossa fé não nos conduz diariamente a um estado de humildade, é sinal de que o orgulho já está nos dominando. Porque diante da santidade de Deus, todo verdadeiro crente só pode responder com lágrimas, gratidão e rendição.
João Calvino via a humildade não como uma virtude opcional, mas como a base de toda a vida cristã. Para ele, a primeira condição para que o homem se aproxime de Deus é reconhecer a própria miséria. E essa percepção não nasce de comparações com outros homens, mas da contemplação da santidade divina. Calvino dizia que só conhecemos verdadeiramente a nós mesmos quando conhecemos a Deus. E nesse encontro, todo orgulho é esmagado. Porque diante da glória eterna, o homem percebe que nada tem a oferecer além de pecado e fraqueza. É nesse momento que a alma é quebrantada e a humildade nasce como fruto da graça. Para Calvino, a humildade não é apenas uma atitude exterior de modéstia, mas um estado interno do coração. Depender totalmente de Cristo, negar a si mesmo e se submeter à vontade soberana do Senhor. O contrário disso, o orgulho espiritual, é uma afronta contra a majestade de Deus, porque coloca a criatura no trono que pertence somente ao Criador. Por isso, ele afirmava que não existe fé verdadeira sem humildade. Onde não há reconhecimento da própria miséria, não há espaço para Cristo reinar. O orgulho espiritual, portanto, não é apenas um pecado entre outros. É a raiz que sufoca a graça e mantém o homem preso à ilusão de sua própria justiça. Nem toda religiosidade conduz à santidade. Na verdade, muitas vezes, ela se torna solo fértil para o orgulho espiritual. É quando a prática externa da fé se transforma em espetáculo, em aparência, em mera formalidade sem transformação interior. O indivíduo cumpre rituais, canta hinos, participa de ministérios, mas tudo isso apenas para ser visto, admirado e reconhecido. Essa religiosidade vazia não aproxima de Deus, mas afasta. Porque em vez de quebrantar o coração, ela o endurece. Em vez de conduzir à santidade, ela gera arrogância. Foi exatamente isso que Cristo denunciou nos fariseus. Homens que aparentavam devoção, mas estavam tomados por vaidade. João Calvino ecoava esse alerta ao afirmar que a verdadeira piedade nunca se gloria em si mesma, mas sempre conduz a Cristo. O perigo é que essa religiosidade enganosa engana primeiro a si mesma. O homem acredita estar firme porque cumpre externamente os deveres religiosos, mas o coração está distante do Senhor. Ele confunde prática com transformação, liturgia com vida espiritual, aparência com realidade. E aqui está a raiz do problema. A religiosidade sem humildade apenas alimenta o ego. A santidade, porém, só nasce quando o Espírito destrói o orgulho e planta em nós o caráter de Cristo. Enquanto a religião produz arrogância, o Evangelho verdadeiro produz arrependimento e santidade. O orgulho espiritual muitas vezes se esconde atrás de boas intenções. Um crente pode parecer zeloso, ativo, comprometido, mas seu coração pode estar dominado pela vaidade. Ele faz tudo pela glória de Deus, mas secretamente deseja ser admirado pelos outros, reconhecido como fiel ou superior. Esse tipo de zelo é uma armadilha perigosa, porque engana não apenas os homens, mas a própria alma. Calvino alertava que o verdadeiro zelo nasce da humildade e do amor a Deus, nunca do desejo de autoengrandecimento. O zelo falso é inflado, inflamável e frágil. Ele explode em orgulho, julgamento e crítica aos irmãos. Quem é realmente zeloso não se compara, não se exibe, não busca a aprovação humana. Ele trabalha silenciosamente, movido pelo temor de Deus e pelo desejo de servir. O orgulho disfarçado de zelo espiritual é especialmente traiçoeiro porque se apresenta como virtude. A igreja o aplaude, o líder o elogia e a própria consciência se engana, acreditando que está no caminho certo. Mas por trás do aparente fervor há um coração ainda não transformado. A grande lição é esta: o verdadeiro cristão não mede sua espiritualidade pelo que aparenta ou pelo que conquista,
mas pelo quanto se humilha diante de Deus. O zelo que não produz humildade é apenas orgulho com máscara de piedade. E esse tipo de orgulho mata a alma lentamente. O orgulho espiritual é como uma barreira invisível entre o homem e o Espírito de Deus. Quanto mais alguém se considera espiritual, mais difícil se torna ouvir a voz que corrige, exorta e guia. O crente orgulhoso não percebe que seu próprio ego bloqueia a ação de Deus em sua vida. Ele escuta a palavra, mas interpreta apenas aquilo que confirma suas ideias. Recebe conselhos, mas descarta tudo que ameaça sua autoimagem. João Calvino advertia que o Espírito Santo age para humilhar, moldar e santificar, e não para confortar o ego. Quando o coração está cheio de orgulho, ele se fecha à convicção, à correção e à convicção interna que leva ao arrependimento. O resultado é espiritualidade superficial, aparência de fé, mas ausência de transformação real. O orgulho cria uma resistência silenciosa, mas poderosa. Ele faz com que o crente diga mentalmente, eu já sei disso, ou isso não é para mim. Enquanto, na verdade, é exatamente ali que Deus deseja atuar. Cada oportunidade de crescimento passa despercebida, cada alerta é ignorado, cada exortação é recebida com resistência. Em última análise, o orgulho espiritual é como cera nos ouvidos da alma. Ele impede que a luz de Deus penetre, e sem essa luz não há arrependimento, não há santidade, não há vida. Só o coração quebrantado consegue ouvir, obedecer e ser transformado. Os fariseus são o espelho perfeito do orgulho espiritual. Eles conheciam a lei, praticavam rituais com precisão e eram admirados por sua religiosidade, mas seu coração estava distante de Deus. Jesus os chamou de hipócritas, porque sua fé era mais aparência do que transformação. João Calvino via nesse exemplo uma lição eterna. Religiosidade sem humildade é morta e vaidade espiritual mata a alma mesmo dentro da igreja. Hoje, muitos crentes repetem o mesmo padrão. Eles participam de cultos, lideram ministérios, pregam e ensinam, mas olham para si mesmos como exemplos de fé. Criticam os outros, apontam erros, comparam suas obras com as dos irmãos e se esquecem do único que deve ser exaltado, Cristo. O orgulho espiritual transforma líderes e membros em fariseus modernos, cheios de conhecimento e frios de coração. O alerta de Calvino é direto: não se engane. O simples ato de frequentar a igreja ou cumprir deveres religiosos não garante graça. Assim como os fariseus, quem se foca em si mesmo e não em Deus está espiritualmente cego. O verdadeiro discípulo aprende com o exemplo deles. Olha para si mesmo, se arrepende, se humilha e se submete inteiramente à vontade de Deus. O orgulho espiritual frequentemente confunde glória com graça. Muitos crentes buscam reconhecimento humano, elogios e posições de destaque, pensando que isso é sinal de bênção de Deus. Mas João Calvino alerta que toda glória que nasce do ego rouba o lugar da verdadeira graça no coração. A verdadeira graça não é aparente, ela é silenciosa, humilde, transforma o caráter e não busca aplausos. A falsa glória seduz porque é visível e imediata, enquanto a graça é invisível e progressiva. Ela se manifesta no caráter moldado, no amor ao próximo, na obediência discreta e no temor reverente. Quem se prende à glória do próprio mérito não percebe que está bloqueando a obra da graça em sua vida. O orgulho espiritual faz o crente esquecer que toda conquista, toda virtude e toda aparente maturidade dependem única e exclusivamente de Cristo. Quando a glória é buscada para si mesmo, a graça se afasta. E é nesse ponto que muitos caem. Confundem louvor humano com aprovação divina e acabam mortos espiritualmente, mesmo estando ativos na igreja. A lição é clara.
Se a glória pessoal substituir a graça de Deus, a fé morre. A verdadeira espiritualidade floresce apenas quando o homem se anula e Cristo é exaltado. A cruz de Cristo é o antídoto para o orgulho espiritual. Ela revela que a salvação não depende de nossa força, conhecimento ou devoção, mas da obra completa de Cristo. Ao contemplar a cruz, o crente percebe sua pequenez, seus erros, sua incapacidade de salvar a si mesmo. É nesse confronto com a realidade da própria miséria que o orgulho é quebrado e a humildade nasce. João Calvino ensinava que a verdadeira fé começa com a consciência da dependência total de Deus. A cruz não apenas oferece perdão, mas corrige a mente orgulhosa, ajusta o coração soberbo e reorienta a vida do crente para Cristo. Quem não se humilha diante da cruz permanece preso à ilusão de que sua espiritualidade é suficiente. A humilhação diante da cruz é dolorosa, mas libertadora. Ela faz o crente abandonar a autopromoção, abrir mão do ego e reconhecer que sem Cristo nada pode fazer. Cada lágrima de arrependimento, cada suspiro de submissão diante da cruz, destrói o orgulho e planta a verdadeira santidade. Em suma, o orgulho espiritual só é vencido quando nos lembramos diariamente do que Cristo fez por nós, quando nos colocamos diante da cruz como pecadores necessitados e não como crentes superiores. Ali começa a verdadeira transformação. A confiança é o termômetro da fé. Ela pode ser colocada em Cristo, que cumpre sua palavra e sustenta o crente em cada prova, ou pode ser colocada em si mesmo, nas próprias obras, conhecimento ou devoção. O orgulho espiritual surge quando o coração escolhe confiar em si mesmo, acreditando que a própria fidelidade, esforço ou sabedoria garante salvação e favor de Deus. João Calvino deixa claro que a fé genuína nunca repousa no homem, mas sempre em Cristo. Confiar em si mesmo é um veneno silencioso, faz o crente se sentir seguro, mas o mantém distante da graça, dependente apenas de sua própria força e cegueira espiritual. Essa confiança orgulhosa cria uma ilusão fatal de firmeza, enquanto a rocha verdadeira é apenas Cristo. Confiar em Cristo, por outro lado, é reconhecer a própria fragilidade e depender totalmente da sua obra. É uma confiança que gera humildade, obediência e gratidão. É viver não em autopromoção, mas em completa submissão ao Senhor. A diferença é clara. Quem confia em si mesmo caminha para a morte espiritual. Quem confia em Cristo caminha para a vida eterna. O chamado é urgente. Examine sua confiança. Onde ela repousa? No próprio esforço ou na graça que salva e transforma? Essa escolha define o destino espiritual de cada crente. João Calvino encerra seu alerta sobre o orgulho espiritual com um chamado claro e urgente: negar a si mesmo. Isso significa abandonar toda confiança própria, toda vaidade, toda busca por reconhecimento humano e colocar Cristo no centro de cada pensamento, palavra e ação. Negar a si mesmo não é um ato ocasional, mas uma prática diária, constante, que exige vigilância e humildade. O crente que se nega a si mesmo não busca glória própria, não se exalta, não compara sua fé com a dos outros. Ele entende que a vida cristã não é sobre ser melhor do que alguém, mas sobre ser totalmente de Deus. Cada decisão, cada obra, cada palavra nasce da dependência de Cristo e não do desejo de autopromoção. Calvino nos lembra que o orgulho espiritual é mortal, mas a negação de si mesmo é vida. Quem abre mão de sua própria vontade para viver segundo a vontade de Deus encontra liberdade, verdadeira paz e crescimento espiritual. A mensagem é clara. A fé que salva é humilde, quebrantada e centrada inteiramente em Cristo. Negar a si mesmo não é perder, é ganhar. Não é diminuir, é ser elevado pela graça.
E é nesse caminho que o crente escapa da morte espiritual causada pelo orgulho, caminhando em verdadeira comunhão com Deus. Se você entendeu o perigo do orgulho espiritual e quer realmente viver uma fé que transforma, não espere mais. Inscreva-se agora no Verdade Sem Filtro, clique no like para mostrar que você quer a verdade e ative o sininho para nunca perder uma mensagem que pode salvar sua alma. O tempo é curto e a ilusão do orgulho mata silenciosamente. Cada vídeo aqui é um alerta, uma chamada para que você abandone a vaidade e se coloque de joelhos diante de Deus. Não se engane. A fé verdadeira exige ação. Inscreva-se, participe e permita que a palavra de Deus transforme seu coração antes que seja tarde demais.